Do controle e rigidez, a leveza e empoderamento. Essa é a história da minha querida Rê. Rê, gratidão por estar aqui hoje, dividir a sua história conosco. Fala para nós, como é que foi vir aqui para a jornada e o que te trouxe aqui, né? Eu que agradeço essa oportunidade. E o que me trouxe, como a maioria das pessoas, é o autoconhecimento, né? Saber como se fala, quem eu sou na fila do pão. Mas é isso, é essa busca incessante, né? Que é a vida toda, de Uhum, saber quem eu sou, mas fazendo parte de um sistema, né? E como lidar com tudo isso. uhum. Vamos fazendo parte do sistema, que é a nossa comunidade, eu acredito que é isso que você esteja falando, né? Como foi, né? Chegar aqui, ser acolhida, quem te trouxe, sei que elas estão aqui, né? Para poder falar, como é que foi esse início do teu processo aqui? É, eu vim através da Fátima, da Maria, que já faziam parte da comunidade, né, desde o início, e aqui conhecia a Damares também, e tantas outras pessoas, e um acolhimento perfeito, assim, muito melhor do que eu poderia imaginar, né, um ambiente muito bem cuidado, muito pessoas de verdade buscando se conhecer e conhecendo uns aos outros e nos ajudando. É uma verdadeira comunidade que um ajuda o outro e a gente doa e recebe, né, muito das próprias constelações e das amizades que a gente vai fazendo, dos vínculos que vai criando. Hum. É um ambiente muito acolhedor. E aí tem, quando você chegou aqui, participou de todo esse processo, você acabou trazendo um tema, né? Por onde você começou a tua história aqui? Comecei um tema familiar, né, porque eu achava, com o que eu já tinha lido e conhecido algumas coisas de constelação, eu achava que eu estava repetindo padrões da minha família, principalmente relacionado ao meu avô. E aí eu comecei por esse processo aí do meu avô, da minha avó, que eu tive muito contato com eles desde muito, muito pequena, ficava muito na casa deles. E aí eu vi que não tinha nada a ver, que até apareceu, né? Tipo, não se meta em certos assuntos que deixa que eles não são seus. E aí eu sempre ficava buscando, o que que é meu, né? Nisso tudo, o que que eu tenho que trabalhar em mim. Aí eu percebi que tinha coisas que eu não estava nem querendo mexer. E aí esse processo foi indo e outras constelações. Teve uma constelação que pareceu muito eu comigo mesma, né? E aí apareceu assim muito do auto-julgamento, do autocontrole. E aí eu percebi que não precisava mais disso, né? Que não Uhum. precisava mais, que eu passei por algumas fases da minha vida que eu acho que eu fiquei muito rígida, que tinha que resolver muitas coisas, muitos processos. E agora, nessa fase que eu estou na minha vida, eu percebo que não precisa mais, que eu posso fazer tudo com mais leveza, mas essa leveza, eu acho que ela vai aparecendo conforme eu vou conhecendo tudo isso. Porque cada constelação ou campo, né, a constelação que é aberto, mostra isso com muita clareza. Então, ficam imagens, como você muitas vezes fala, grava essa imagem. Então, essa imagem, ela fica, porque aí você consegue lembrar daquilo que foi feito, das falas, dos sentimentos, das expressões de cada pessoa que está representando, né? Ou um sentimento, ou pessoas, ou relacionados à minha própria família, aos meus relacionamentos, e fica muito claro. E isso tudo traz uma facilidade para lidar com a vida, que você muitas vezes fala, né? Leva isso para a vida, né? O que acontece no campo, nas constelações, levar para a vida. E através dos comandos também, que a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai deixando tudo mais fluir de uma maneira mais tranquila. E essa leveza que eu busco há anos, que eu já percebia que eu não precisava mais desse controle, dessa rigidez, eu estou vendo que eu estou conseguindo conforme eu vou resolvendo coisas, porque eu achava que tinha que deixar algumas coisas do jeito que estavam. Só que na hora que começa a mexer com coisas que estavam estagnadas, paradas,
começa a aparecer oportunidades que antes não aparecia, que eu mesma estava bloqueando. Eu estava vendo que tinha certas coisas que eu mesma estava bloqueando e não deixando acontecer. Então eu percebo que os pequenos movimentos que eu vou fazendo agora vai dando espaço para as coisas acontecerem. Não, isso é maravilhoso. Quando você fala assim sobre imagem, né? Eu gosto muito desse o que a constelação nos proporciona. E aí você fala, está falando do controle e essa leveza. Como é ver no campo? Aí eu sempre venho as imagens quando você vai falando, eu vou lembrando de cada pessoa que eu converso aqui, né? E quando você falou essa frase assim, não se meta nisso, né? Como é ver isso no campo, né? E sentir isso que mexe conosco? Como foi isso para você? Eu acho que foi o início desse teu processo de sair do controle. A gente não tem controle sobre ninguém, sobre Sim, situações, né? é uma ilusão, né? A gente acha que tem. Mas aí, quanto mais você acha que tem controle, mais você se decepciona, porque não tem. E aí vai ficando tudo muito rígido, né? Aí que vem Uhum. essa rigidez. Então, ver no campo isso fica desenhado, né? E às vezes é assim, ela é bem, aparece no campo de uma forma assim muito caricata, eu acho, né? E fica assim aquele, nossa, eu sou assim, né? Muitas vezes pareceu eu fugindo de certas situações do campo, né? Saindo de perto, ou meio que contracenando comigo mesma, né? Nossa, essa pessoa me julgando, essa pessoa era eu mesma, né, no caso. Então, isso fica muito claro, fica muito fácil de entender, porque quando você faz outros tipos de terapias, até é difícil você imaginar certas coisas, né? Não fica tão claro. E no campo, ele é uma imagem mesmo, é como se fosse, se grava aquilo ali como se fosse um filme da sua vida. Exatamente. Lembrei de uma outra cena, assim, em relação a você. Porque está falando muito da sua constelação, né? Do seu momento e você enxergando essa imagem. Isso marca na nossa alma, no fim da história, né? Agora, tem momentos também que, como é que é você como representante? Que eu me lembro, né? Eu não sei em que momento foi da nossa história aqui, que você estava representando algo como se fosse julgando todo mundo, né? E aquilo também mexe com a gente. Acho que vai reforçando esse processo de transformação. Como foi essa imagem, né? E me fala um pouco o que é participar do campo como representante. Que você é uma pessoa de muita sensibilidade do corpo, você traz muitas imagens, né? Como é que é isso? E como foi esse momento do julgamento observando todo mundo? O julgamento entrou em vários aspectos aí das constelações, né? Até a própria a constelação que a gente faz sobre as ordens da ajuda, e um dos sentimentos é o julgamento. E eu, assim, aleatoriamente entrei com o julgamento várias vezes. E numa dessas vezes eu sentei, entrei no campo, sentei no banquinho ali e fiquei julgando. Ah, essa está fazendo isso? Por que que ela está fazendo isso? Por que ela não está se mexendo tanto? Por que tá... Só vinha isso, assim, muito. Ficou até engraçado, né? Parece um desenho, né, dos sentimentos. E aí, assim, no campo, na verdade, além de você estar representando uma pessoa, você consegue sentir coisas também que têm a ver com a sua vida, muitas vezes. Então, na verdade, você está trabalhando os sentimentos, emoções e aspectos da vida através também de constelação de outras pessoas, né? E eu, na verdade, eu não sabia que eu tinha essa facilidade. Que a gente tem, né? Trabalha com energia, né, com pessoas, tem assim intuições, acho isso, aquilo, intuições que também às vezes o exercício aqui é muito interessante para você deixar essa intuição fluir, né? Aprende a deixar fluir, e a escutar um pouco mais, a prestar atenção em certas coisas. Mas é muito interessante como participar do campo revela um potencial que está em todos nós e que a gente não sabia. Então, eu sinto muitas coisas, muitas vezes, né? Passo por processos de sentir no corpo
e ultimamente também uma energia que conforme a gente vai participando, você vai também evoluindo um pouquinho, né? E uma energia muito forte, assim. Muitas vezes eu fiz assim um papel de mãe de certas pessoas, de certa pessoa, ou alguma coisa que eu precisava doar energia. Então aí eu sinto muito forte isso mesmo, e, assim, consigo perceber uma luz muito forte, calor, né, uma doação de energia que aquilo ajuda naquele processo para que a pessoa consiga fazer o que tem que ser feito dentro do campo, né, dos relacionamentos, de tudo que dessa clareza que aparece. Isso é muito bom, né? Isso a gente acaba levando para a vida esse processo, né? Sim. Agora, isso é o que você veio buscar, encontrou, e o que que você encontrou que você não veio buscar? Tudo, né? Todo o resto, porque a gente vem buscar uma coisa que, na verdade, você tem uma ideia, mas não sabe o quê, né? E assim, eu tô aqui desde setembro, né, do ano passado. Então, eu conheci várias pessoas, estou tendo muito contato com outras histórias, né? Porque a gente assim, você fica meio que num mundinho achando que a sua vida tem problemas, você vê que não é nada, né? Que aquelas coisas que você tem é só ajustes, né? Às vezes ajustes finos de você com você mesmo, de você no contexto que você vive, com as pessoas que você se relaciona. Então aí você vê que todos estamos aqui, né? Todos somos iguais, todos estamos cada um na sua história, cada um trazendo essa bagagem toda, né? Então, olhar para o outro, né? Esse olhar sistêmico, né? Que você fala muito, é olhar para o outro, sabendo que ele tem toda uma história familiar, que tem todo um contexto, que faz parte de um sistema, que às vezes ele está agindo daquele jeito, porque aquelas condições, naquele momento, estão assim. Então, o não julgar ajuda muito em vários relacionamentos, em várias situações. Então, assim, o que eu estou colhendo aqui é muito mais do que eu imaginava. E está me ajudando a fazer as transformações. Eu estou numa fase de muitas transformações na minha vida. Está ajudando muito a me relacionar melhor com a minha filha, que estava uma dificuldade, inclusive ela, né, está fazendo parte também, porque aqui acaba ficando uma coisa, né, muito familiar também, que tem pessoas da mesma família que participam, e ela também está numa fase de transformação da vida dela muito importante, então, e traz toda essa força e lidar com mais leveza e saber que essa força está em nós, que nós temos essa força que nos faz fazer as mudanças necessárias sem ter que passar nem por cima dos nossos sentimentos e nem de ninguém, né? Não virar um trator que vai passando porque tem que resolver coisas, porque aí você vai fazer transformações na vida, você acha que tem que mudar tudo de repente e achar que tem que colocar tudo no lugar de repente, não. Tem que ir com mais calma. Então, e essa calma eu fui aprendendo também a pôr em prática, para fazer as coisas com mais leveza que eu buscava tanto. Né? E ver uma coisa agora, nossas filhas são muito parecidas, né? Minha filha está aqui. E há pouco tempo a gente fez duas, a constelação tanto dela quanto da minha, elas acabaram se emaranhando uma com as outras. Mas eu lembrei de uma história que, falando da sua filha ainda, a minha câmera está bem teimosa, que quando que nós temos três pilares aqui, né, na, na jornada, que são as meditações, os comandos e a própria constelação. E aí, se você me permite, teve um momento que você falou assim, que antes da Luísa vir para cá, né? Você falou que se um dia foi estar numa meditação, ela quis participar junto, ela começou a se conectar ali, Uhum. né? Como foi esse momento? Nossa, foi maravilhoso, porque assim, eu queria muito que ela participasse, só que é muito delicado, né? Você convidar uma pessoa para entrar e ela tem muita sensibilidade, né? Uma pessoa sensível, tem todas as histórias da vida dela. Então, acho que eu ia contando, né? Eu ia contando do como ia passando aqui, e ela foi vendo a minha transformação, né?
e da meditação, até que um dia como é que faz para entrar na meditação? Né? Daí eu passei, daí ela começou a entrar e ela começou a conectar. Assim, a partir do momento que ela veio, e foi tudo muito aos poucos, né? Você também foi muito cuidadoso com isso, que é muito legal. Foi aos poucos, ela foi entrando na meditação, daí ela foi conversando com você, né? E aí ela participou primeiro online, daí veio um dia presencial, e daí no dia que ela veio presencial, ela já entrou no campo, né? Interessante. E já participou da constelação da Sofia, que foi muito legal, nossa, então eu fiquei muito feliz com tudo isso e de estar participando desse processo, porque foi nesse processo de mudança dela, tudo, né? Fundamental, né? Foi, Eu acho isso muito bacana, porque várias pessoas vêm contando para mim aqui, você usou uma frase, né? Ela começou a perceber mudanças em mim, né? uhum. Então, ela talvez não se aproximou à toa também, né? E vai Sim, sim. percebendo todo esse processo de mudança. Mas isso é maravilhoso. Agora, quem é a Regina, né? A gente está falando desse aprendizado, desse processo, as mudanças que vão acontecendo. Eu acho que é legal também as pessoas ouvirem quem é a Regina. Eu sou a minha profissão, né? Eu sou dentista, agora aposentada, e com especialização em acupuntura. E hoje em dia trabalho com acupuntura, das técnicas da medicina chinesa, né? Massagem do Iná também faz parte. E, e quem sou eu? Sou essa pessoa, acho que cuidadora nata, né? Nasci para cuidar das pessoas e aprendendo sempre, né? Aprendendo o que faz parte também dos aprendizados da constelação é entender para atender, né? E fazendo o seu processo de cuidar, entendendo quem é você e quem é o outro, né? Não misturando os sentimentos, as emoções, né? Cuidando, acolhendo, fazendo, ajudando aquela pessoa, mas sem emaranhar as emoções e sentimentos que muitas vezes acaba indo para um lado negativo, né? Então, sempre procurar o positivo de cada relacionamento. Você falou aí como cuidadora, né? Eu também te vejo muito assim, né? De olhar muito para o outro. Aqui a gente fala que ser representante no campo é um ato de amor, né? Hum, O quanto que essa prática, esse movimento todo que a gente faz, você está levando para a sua vida e influenciando na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Como é que esse exercício a gente pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo? A gente consegue, você usou esse tema lá no início da nossa conversa, levar, né, para a vida. E eu falo muito sobre isso, leve para a vida, né? uhum. Como é que é isso no seu dia a dia? Como é que está sendo? Ele vai ficando meio que numa forma natural, né? Sim, Que assim, todo esse aprendizado que a gente tem aqui, e é um aprendizado que não é uma coisa intelectual, né? Claro que tem sim, todo né? o conhecimento, a leitura, tudo, mas ela vai para um lado de muito saber lidar com os sentimentos, sentir e saber lidar com esses sentimentos. Então, eu acho que naturalmente a gente vai levando para a vida, vai levando essa, essa leveza, né? Que é o que eu estava buscando, e fazendo com que tudo vá ocorrendo de forma mais tranquila, mas deixando acontecer, né? Uhum. Diminuindo o controle das coisas. E é muito natural, eu acho que enriquecedor para todos. Entendi. Sabe que me veio uma imagem agora? A gente fala muito de. Como que deve ser mesmo? A gente fala muito de no campo para olhar questões familiares, como você trouxe, entender dinâmicas. Agora, o último movimento, sem precisar até entrar em detalhes, mas a gente abriu um pouco da sua vida profissional, suas decisões, né? Como é Uhum. que é também olhar para isso no campo e se fortalecer numa decisão, né? Como é que foi isso para você? Para mim foi fundamental, porque eu estava numa fase de dúvidas, muitas dúvidas, porque você fazer uma transição, fazer certas mudanças que envolve
também o lado profissional, trazem muitas dúvidas. E no fim foram abrindo, eu não sabia muito o que fazer, e abriram leques, assim, né, de opções. E aí a última constelação mostrou muito isso. E eu tomei a decisão e estou indo para um local que é muito acolhedor também. E aí parece que tudo foi meio que se encaixando. Parece que precisava de tudo isso para chegar nesse momento, para chegar num local que estou vendo que vai ser muito melhor, que eu vou ter um crescimento, né, melhor. E assim, apesar de eu estar aposentada, eu não me vejo parando de trabalhar, né? E um trabalho que, na verdade, é muito tranquilo, é um trabalho que eu estou vendo que eu posso ajudar as pessoas de uma forma legal e que eu tenho ainda bastante energia para fazer tudo isso. Então, eu acho que é um novo ciclo que eu estou entrando na minha vida. E eu estar aqui, acho que foi fundamental para tomar as decisões que precisavam ser tomadas há muito tempo e me dar essa luz para que eu soubesse qual caminho seguir. E é bacana, né? Porque quando a gente fala assim de o campo, ele não é um processo no oráculo, né? Não é para você ficar adivinhando nada. Se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas ele mostra a fluidez, né? Aonde está fluindo e aonde pode bloquear essa As energia, né? possibilidades, É. né? Mas antes de terminar, nessa mesma linha, você chegou a comentar que aqui a gente está falando muito de participar do campo, olhando para a sua história, vendo essas imagens que marcam na nossa alma. Agora, do lado de fora, né? Só observando, como que é essa experiência também? E olhar a história dos outros, e o que que isso nos enriquece, mesmo quando a gente não participa diretamente dela. E também são imagens que a gente vai observando nesse processo, né? Nossa, muito importante. Teve um dia que eu não estava participando e me deu aquele clique assim, nossa, o que que eu estou fazendo? Não era, eu não estava no campo, estava sentado ali, né? Mas assim, às vezes tem coisas que não são tão diretas, mas dá aquele despertar. Então, aconteceu várias vezes isso. Mas esse dia em especial foi fundamental para eu abrir a minha constelação, o meu campo e ver coisas que eu precisava ver. Então, foi, sim, parece, nossa. E aí, até foi um dia que eu acho que eu comentei com você, né, que eu não estava me sentindo bem, porque mexeu tão profundamente comigo, parece que eu tinha que sair correndo. Sensação de o que, que eu estou fazendo aqui. Daí que eu fui entender, não, eu tenho que mexer nisso, que é uma coisa que eu estava querendo esconder de mim mesma. E a partir disso que estão acontecendo essas transformações na minha vida. E aí é assim, um efeito cascata, né? Que vai acontecendo na minha vida, as transformações e as pessoas que estão em volta vão sentindo e também vão se beneficiando disso. E para a gente fechar essa história bonita, o que você indicaria? Ou, sei lá, qual a sugestão que você daria? Se é que a gente tem até uma pretensão, né? Mas com base na sua história, né? E olhando para esse cenário que nós temos aqui, você falou muito de autoconhecimento, se conhecer, qual a dica que você daria? Ou comentário, sugestão para as pessoas que estão nos assistindo? Ah, não fica esperando algo acontecer, né? Se você está querendo mudar algumas coisas na sua vida, você acha que não está bom em certos assuntos, é melhor ir atrás e mexer, mas de forma segura, de forma consciente e segura, com pessoas que possam ajudar realmente, né? E aqui, né, nessa comunidade, eu senti tudo isso, né? Confiança, é, uma, um chão, né? Um chão firme, um acolhedor para poder fazer as mudanças necessárias. Eu acho super importante. A gente não tem mais, que a gente estava comentando hoje, né? Não tem mais tempo para ficar esperando um dia melhor para resolver certos assuntos, né? A vida hoje está tudo muito rápido e assim é super importante, eu acho,
tá, vamos resolver certos assuntos agora, porque senão você deixa essa energia parada, ela vai se transformando em doença, né? A gente sabe que energia parada, água parada começa a apodrecer. Então, são coisas que você vai protelando, protelando, você vai sentindo problemas físicos, emocionais, e não dá certo. São as luzinhas que eu falo muito para as pessoas, né? Como se fosse um painel, vai acendendo luzinhas, você pode simplesmente ir lá cortar o fiozinho e não acender a luz, mas uma hora vai parar tudo. Então, está começando a ver que tem alguns processos que precisam ser feitos, vai fazer. Só tem a ganhar. Muito bom. E, gente, quem está assistindo até agora, eu gosto muito de fazer essa frase, né? Falar essa frase. Uma história, um aprendizado e um despertar. Espero que mais essa história possa despertar algo dentro, né, das pessoas que estão nos ouvindo. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho aqui pelo nosso espaço, Eu pela que sua agradeço. história. E para você que está nos ouvindo, caso queira conhecer mais meu trabalho, abaixo aqui desse vídeo tem todos os contatos das minhas redes sociais. E até o próximo episódio.